E aí pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá a hora que você esteja assistindo esse vídeo aí, né? Então, o professor Dan, aqui, Dan Souza, em mais um vídeo, em mais uma aulinha sobre a nossa semana de filosofia, tá? O tema de hoje é reinventando a democracia, tá? Quais as alternativas, por exemplo, à democracia que nós vivemos, né? Na atualidade, será que vivemos mesmo uma democracia? O que é democracia? O que é poder? O que é autoridade? Então a gente vai trabalhar um pouco esses conceitos hoje e para isso eu trouxe para vocês 3 filósofos essenciais aí para a sua formação. 3 filósofos, inclusive, que são muito referenciados, por exemplo, em redações que têm uma pontuação bacana, uma redação 800, 900, uma nota 1000, e que você pode utilizar também esses conceitos que eu vou passar para vocês e essas ideias desses caras na sua redação. Desses caras e dessa cara, que a gente vai falar também de Arendt hoje. Então, o primeiro deles é o Damien Thoreau, que é um filósofo americano, vai escrever um livro famosíssimo, no caso é o livro dele mais famoso, que se chama A Desobediência Civil, tá? Thoreau viveu um modo de vida alternativo. Thoreau vai viver durante um tempo numa cabana na floresta nos Estados Unidos, vivendo de acordo com a natureza, de acordo com o que a natureza proporcionava a ele. E Thoreau vai pensar, né, uma sociedade alternativa para além do Estado. Ele escreve esse livro quando ele é obrigado, de certa forma, a pagar impostos que ele acredita ser injusto, né? E aí ele escreve esse livro trabalhando a questão de o que é que dá ao Estado a autoridade, a legitimidade para cobrar impostos, ou para deduzir impostos, ou para recolher os bens das pessoas. O que é que dá essa autoridade ao Estado? Então esse livro de Thoreau é bastante legal, pequenininho também, vocês podem adquirir e lê-lo, e Thoreau é incrível, tá? A segunda é a Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, né, do século XX, que vai escrever Origens do Totalitarismo, vai escrever também Eichmann em Jerusalém, né, sobre o julgamento do nazista, o Friedrich Eichmann, que era um dos homens de confiança de Hitler. Mas as origens do totalitarismo, a Arendt ela vai falar mais sobre poder, violência e o que isso significa, tá? E o Norberto Bobbio, que também é um dos queridinhos, Norberto Bobbio, que vai falecer em 2004, tá? Um cientista político. O Norberto Bobbio ele vai falar acerca do que é a democracia, ou do que é a democracia ideal. A democracia mais, digamos assim, aceitável para todos nós e melhor para todos nós, beleza? Então vamos lá começar com o Thoreau e com a frasezinha de Thoreau que diz o seguinte: a autoridade do governo só é legítima se partir de um conceito. Então, para Thoreau, o governo só tem autoridade se a maior parte da população reconhece essa autoridade ao governo, podendo sim o indivíduo que está fora dessa maioria, né, ter também os seus direitos reconhecidos, ter também a sua voz reconhecida. Um Estado que se afaste disso, para ele, é muito próximo a uma monarquia absolutista, onde não há respeito pelo indivíduo, não há respeito pelos direitos individuais. O cidadão perde todas as suas liberdades, todo o seu direito em prol de uma classe que o governa, de uma minoria geralmente, né? E aí, baseado no antigo regime, a nobreza e o clero, que também faz parte da nobreza e representavam a minoria da população, tanto na França quanto na Inglaterra, governavam durante muito tempo a maioria, que era a burguesia, que era o povo, os plebeus, né? Então note que isso afasta a gente de uma democracia. O não respeito pelas liberdades individuais, pela liberdade de viver, pelo direito à vida, à liberdade, à propriedade privada, afasta-nos de uma democracia. Já na democracia deve haver um respeito tanto ao coletivo quanto ao individual. As democracias elas nascem do respeito ao individual. Então assim, a vontade da maioria vai sobressair contra a minoria? Sim. Mas essa minoria ela não pode ser oprimida, essa minoria ela não pode ser segregada, essa minoria ela tem que ter também os seus direitos, as suas garantias individuais, tá? A vida, a propriedade, ao direito de voto, ao direito de saúde, ao direito de educação, ela tem que ter isso garantido pelo Estado. É isso que faz uma democracia ser uma democracia, né? Então, segundo a ótica do Thoreau, um Estado ele está baseado em 3 pilares: a legalidade, a legitimidade e a autoridade, e uma está vinculada à outra. O que seria a legalidade?
A legalidade seria o respeito ao direito, fruto da vontade dos legisladores. Então, o Estado ele tem na legalidade um conjunto de normas que a maioria da sua sociedade obedece, né? Nem sempre quer obedecer, mas obedece. E a legalidade precisa de quê? Precisa de legitimidade. Para que ela possa ser executada pela maior parte das pessoas, ela precisa de legitimidade. E o que é a legitimidade? É o consenso social, é a vontade geral. Quanto mais pessoas entrando no consenso, quanto mais pessoas aceitarem uma determinada lei, mais ela vai pegar, mais ela vai ser cumprida, mais legalidade fortalecendo o Estado. Só que a legalidade e a legitimidade, elas precisam também de autoridade. E o que é autoridade? A autoridade é o reconhecimento da legitimidade. Se eu até estava falando aqui com Douglas antes da aula começar o seguinte, em Game of Thrones, quando o rei Joffrey, e aí vocês vão precisar assistir Game of Thrones para saber disso, né? Quando o Joffrey começa a falar que ele é o rei, eu sou o rei, todos têm que me obedecer, eu sou o rei, o tio dele, Tyrion, que é a mão dele, é o conselheiro dele, olha para ele e diz o seguinte: você não é rei de nada, porque nenhum rei precisa falar que é rei. O rei ele não precisa estar dizendo a todos que ele é rei. Ele tem autoridade bastante, ele é reconhecido pelo povo e ele não precisa dizer que é rei. Qualquer pessoa que precisa falar que tem poder, que tem, já não tem, já perdeu, né? Então a autoridade é isso, é o reconhecimento da legitimidade. É quando as pessoas não estão contestando o teu poder, porque elas reconhecem o teu poder. E aí a gente parte para Hannah Arendt, né? Sobre a questão, a pergunta que ela faz é a seguinte: tudo que está na lei é justo e legítimo? Nem sempre tudo que está na lei é justo e é legítimo. Por exemplo, a escravidão era legal. Até o século XIX no Brasil a escravidão era legal, estava na lei. Até o finalzinho. O Brasil é o último país a abolir a escravidão no Ocidente. Em 1888, Cuba aboliu em 1886. Cuba não era nem um país independente, ainda era colônia da Espanha, né? O apartheid, durante muito tempo, no século XX, a segregação racial, o apartheid foi legal na África do Sul. O regime, né? O regime de segregação racial nos Estados Unidos, as leis de Jim Crow, durante muito tempo legitimou até a década de 60 do século XX a segregação racial nos Estados Unidos. Mas isso é justo? E aí você tem a frase do Martin Luther King, que se baseia no David Henry Thoreau e se baseia também no movimento de Gandhi, na Índia, que é o movimento contra o imperialismo britânico, o Satyagraha, que diz o seguinte: todos nós temos o dever moral de desobedecer leis injustas. Então, se a lei ela é injusta para uma maioria, a maioria não tem a obrigação, o dever moral de obedecer aquela lei. Então, contra, né, as políticas de segregação, contra as políticas de discriminação racial, Martin Luther King vai montar um movimento pacifista de luta pelos direitos civis. Do outro lado, nós temos Malcolm X, né, que monta também um movimento de desobediência civil à autoridade do Estado, só que um movimento mais violento, um movimento mais de choque. São duas faces de uma mesma luta, ou seja, são duas faces de uma luta que não reconhece no Estado autoridade, legitimidade e legalidade nas leis do Estado. Então vejam bem, a partir disso, Arendt vai se perguntar, por exemplo, o que é o poder. Para ela, poder é diferente de violência. O poder é o consenso geral. Quando todos nós entramos em consenso e reconhecemos que existe uma certa autoridade no Estado, o Estado consegue assumir o seu poder, né, de acordo com o que nós acreditamos. Agora, quando o Estado pratica violência, é porque ele já não tem mais poder. Então, o poder é número, o poder é opinião pública, o poder é a maioria confirmando aquilo que o Estado reproduz. A violência, a força, elas são um sinal de impotência. Não há poder na violência. A violência é quando a maior parte da opinião pública não reconhece uma determinada tomada de decisão por parte do Estado, tá? E aí o Estado impõe essa decisão através da força. Que aí, entrando já para o Max Weber, né? Max Weber vai dizer que o Estado só consegue se sustentar
devido à violência legítima. Ou seja, o Estado ele tem a polícia, ele tem o exército, ele tem as forças armadas e ele pode colocar isso em função dos interesses dele. A sociedade não pode, os civis não podem andar armados a não ser que o Estado permita. Os civis não podem se rebelar, né, contra o Estado, porque o Estado tem o direito, tem a legitimidade da violência. E aí o Estado sobrevive através da base da força, da violência. Inclusive a escravidão no Brasil, pessoal, ela vai acabar em 88, porque tem alguns movimentos, por exemplo, o movimento do Clube Militar, liderado por Deodoro da Fonseca, que em 87 vai mandar uma carta para Isabel. Essa carta não chegou a Isabel, porque o chefe das Forças Armadas não permitiu, dizendo que o exército não ia mais prender escravos fugidos. E em novembro de 86 foi aprovada uma lei no Brasil proibindo os açoites, né, proibindo os senhores e as autoridades públicas de açoitarem os escravos. Então, a partir do momento que o Estado perde o direito de bater no escravo, que o senhor perde esse direito também de agredir o escravo, a partir do momento que o Estado também perde e que os senhores perdem uma força pública que prendia esses escravos, não tem mais violência. Se não tem mais violência e a escravidão era sustentada com base na violência, não existe mais escravidão, né? E a gente consegue ver que a base da violência, da escravidão é a violência. E você pode inverter também. A base da violência é a escravidão. Um Estado que é violento é um Estado que escraviza o seu povo. É um Estado que não tem moral, que não tem poder para entrar num consenso geral, né, e negociar com o seu povo. Então a gente pode pensar, por exemplo, agora, né, pessoal, essa situação que eu sempre estou tocando, a quem obedecer numa situação como essa de calamidade pública, de pandemia. A quem obedecer? A autoridade do Estado, legitimada, né, pela escolha da maior parte dos brasileiros, democraticamente falando, obedecer a esse Estado, mesmo sendo cego, mesmo querendo fazer que a gente siga algo imoral, né, que no caso é o pensamento de que nós estamos livres do Covid porque nós não somos o grupo de risco, né, então nós podemos sair, podemos abrir as lojas, podemos abrir os cinemas, podemos ir para as praias, para os parques, né? É obedecer isso ou é obedecer uma autoridade maior, que é a autoridade do conhecimento, que é a autoridade, né, do saber, que é a autoridade que está tentando resolver eticamente o problema? A quem obedecer numa situação dessa? Desobediência civil ou obediência cega que leva você à escravidão e à morte? Você faz a sua escolha. Então, a metáfora da árvore, pessoal, por isso eu tentei desenhar uma árvorezinha aqui, né, é o seguinte: segundo Haren também, o poder é agir em concerto, é agir em comum acordo. Então, uma árvore, ela cresce, ela tem o seu caule, ela se fortalece, ela dá frutos, ela tem a sua folhagem, mas a árvore precisa, pessoal, das suas raízes ramificadas no solo para recolher os nutrientes daquele solo. Então, a árvore necessita da sua base, a árvore necessita da sua raiz. Todo o Estado tem que reconhecer que o seu poder emana do povo, emana da sua raiz, emana da sua base, que o nutriente do Estado é o povo, que o nutriente do Estado é a sociedade civil. Sem a sociedade civil não há Estado, tá? Finalizamos com Bobbio, beleza? Bobbio vai dizer o seguinte: democracia para ele é um Estado que esteja garantindo os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Uma democracia não pode existir negando esses direitos à sua população. O que são as liberdades civis? Direito à vida, à liberdade e à propriedade. O Estado não pode interferir na vida nem na liberdade de uma pessoa de forma inconsequente, de forma autoritária. O Estado não pode lhe prender sem que tenha um motivo para lhe prender e sem que você tenha passado por um julgamento justo, com direito à defesa, por exemplo, né? O Estado também não pode tomar uma propriedade sua sem lhe indenizar. Então isso fere o seu direito civil. Os direitos políticos, o direito ao voto, o direito a ser eleito, o direito a eleger, e os direitos sociais, pessoal, que são a nossa luta maior, a nossa luta maior, que muitos estados, por exemplo, ditos liberais ou neoliberais, procuram negar à sua sociedade. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, vocês não têm um sistema único de saúde, vocês têm um sistema privado de saúde. A gente vai gravar um videozinho, tá? Douglas, Henrique e eu vamos gravar um vídeo, estamos decidindo ainda a data, para falar sobre o SUS, para falar sobre o Sistema Único de Saúde, fazendo essa comparação com outros países que não têm esse sistema. E um deles é os Estados Unidos. Hoje saiu uma reportagem falando que
70% da população de Chicago que está sendo contaminada com Covid é a população negra, são os afro-americanos. Está associado à classe, está associado à desigualdade social, ao racismo estrutural que negou durante muito tempo o acesso àquela população, àquela categoria da população, aquela parte da população, o acesso às instituições privadas de saúde, por exemplo. E se o Estado não garante socialmente isso, quem mais vai sofrer é justamente essa população que não tem garantia à educação, à saúde, a um salário justo. Tá? Então, para Bobbio, uma democracia ela é mais coerente, ela é melhor se ela garante, se o Estado garante esses três, como é que eu posso falar, conjuntos de direitos. Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Sem isso, nós não temos uma democracia, né, muito legal. Tá? E o que é que ele fala? Ele fala, segundo ele, que o Estado deve procurar associar as políticas liberais e as políticas socialistas. Tá? Garantias sociais geralmente estão mais vinculadas a Estados socialistas, enquanto que garantias civis estão mais associadas, né, historicamente falando, às revoluções burguesas, a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. Tá? Então, Bobbio ele propõe um Estado onde haja